Uma vez eu vi um vídeo do Baster que falou assim: a principal característica da renda variável é que ela varia. E essa é uma verdade que as pessoas tendem a se esquecer. Em outro momento eu vi uma frase, uma ideia do Warren Buffett, talvez você conheça, né? O oráculo de Omaha, como é chamado, o bom velhinho, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos. Enfim, onde ele disse que tentar acertar a direção do mercado é algo tão difícil que ele nem tenta. Em grande parte é por causa dessa ideia que o Warren Buffett não faz day trade, tá? Warren Buffett é um investidor em valor. Ele identifica uma empresa que tem valor e ele compra aquela empresa, enfim, aquele ativo, e ele deixa lá, esquece, né? Deixa, e aí o mercado oscila, sobe e desce, e tanto faz. Essas duas frases têm um elemento importante em comum, né? Tanto a frase do Baster, né, a principal característica do mercado de renda variável é que a renda varia, e, né, do Warren Buffett, que ele não tenta acertar a direção do mercado, ele quer, quando se diz acertar, é no sentido de, cara, acertar o momento exato onde o mercado vai subir ou vai descer. Então, basicamente, essas duas frases têm um elemento em comum que traz a realidade do mercado, um comportamento muitas vezes que parece aleatório. Existe um alto grau de aleatoriedade, tá bom? O que isso quer dizer? Vamos para a tela que eu te mostro. Estamos aqui no GBP NZD gráfico diário. E eu fiz uma análise esses dias sobre o GBP NZD, né, de possibilidade de movimento de queda. E aí o que aconteceu? Bom, tivemos aqui este movimento, toque na região de resistência, o mercado fez essa retração, está na fase 3 do movimento de alta, ok? E aí o mercado, né, subiu, fez um falso rompimento, está mostrando aspecto de falso rompimento nesse ponto aqui, tá? E agora começa a voltar um pouco. Diógenes, mas o mercado não vai cair? Bom, lembra dessas duas frases que eu te falei no começo do vídeo? A ideia de você desapegar daquela necessidade de ter que acertar a operação exatamente ali, aquele ponto de entrada de compra de venda exatamente pontual. Essa é uma necessidade que o trader iniciante tem. E que uma vez que você entende a real natureza do mercado, né, uma vez que eu entendi, pelo menos, a real natureza do mercado, o que eu fiz? Eu precisei abandonar essa ideia. E o que foi que eu coloquei no lugar dessa ideia? Qual a ideia, primeiro? Né? Vamos falar aqui bem certinho. A qual ideia eu me refiro? A ideia de você ter que acertar exatamente o momento que o mercado vai subir ou vai descer. E isso é muito difícil. E como que eu... então eu tive que abandonar essa ideia. O que eu coloquei no lugar? Como que eu lidei com isso, né? E como que você também pode lidar com isso? Primeira coisa que eu fiz. Eu entendi que sempre que eu vender, o mercado vai subir um pouco antes. Não é comum, né? Não é comum dentro da minha estratégia eu vender e o mercado cair imediatamente. Não é algo tão comum. Eu vendi, você pode ter certeza. E isso não é só comigo, é com você também. Tá? Eu vendi, eu tenho assim uma expectativa de que o mercado vai subir contra a minha operação. Eu fiz uma venda, eu tenho a expectativa, eu espero que isso vai acontecer. Ah, Diógenes, então por que você não vende, né? Não espera para vender? Ok, mas eu não espero para vender por causa que eu não tenho expectativa de acertar exatamente a asa do mosquito, para não falar uma outra coisa, né? Enfim, esse termo que o pessoal utiliza. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu desapeguei da ideia de acertar a direção do mercado imediatamente. E o que eu fiz? Vamos voltar para a tela que eu te mostro. Bom, no GBP NZD, olhando para cá, em vez de olhar e falar assim, então veja bem, né, quando eu fiz uma análise alguns dias atrás, o GBP NZD estava mais ou menos aqui, se eu não me engano, acho que mais ou menos assim, tá? Ou seja, ele ainda não tinha se desenvolvido. O GBP NZD tem chance de queda e etc. Muito bem. O que eu penso? Como que eu vejo essa região aqui? Eu não vejo como sendo uma região onde eu vou vender e o mercado vai cair diretamente. Isso é uma ilusão. O que eu vejo é, bom, o GBP NZD está numa região de interesse, então tudo isso aqui é região de venda. Tudo isso daqui. E é exatamente aí onde eu retirei o stop loss da tela. Só que como que eu retirei o stop loss da tela? Primeira coisa, baixando o tamanho do lote. Baixei o tamanho do lote, tá?
e retirei o stop loss da tela. Então hoje, quando dentro de uma situação como essa, se eu identifico uma região de interesse e o mercado, né, a minha expectativa é que ele vai subir um pouco contra. É por isso que eu fracionei as minhas entradas em várias partes. Então, imagina a situação, né, o mercado chegou numa região de interesse por aqui, eu faço uma venda, tá? Então, um sell aqui, uma venda. Beleza? A minha expectativa é que o mercado continue subindo mais um pouco. Então, eu vou lá e coloco uma outra ordem pendente de venda aqui em cima. Faço isso quantas vezes? Depende da estratégia. Geralmente eu posso fracionar as minhas estratégias em até 3 partes. Ou seja, eu faço uma operação aqui que eu chamo de 1 mais 0, tá? Depois eu faço outra aqui que eu chamo de operação 1 mais 1. E depois eu faço mais uma lá em cima, que é 1 mais 2. Isso totalmente baseado em dados estatísticos. E a partir daqui, eu paro de fazer. E aí eu tenho stop loss, com certeza, tá? Todas as operações têm que ter stop loss. Eu tenho stop loss baseado em outros critérios, como o tempo, por exemplo. Então, nesse caso aqui do GBP/NZD, o que acontece? O mercado, né? Uma análise aqui de que o mercado iria cair. Cara, eu não tenho expectativa de que o mercado vai cair direto. Por quê? Por causa que a principal característica do mercado de renda variável é que ele varia. O mercado varia. Ele oscila. Pegando Warren Buffett. Eu não tenho expectativa de tentar acertar entradas, né, exatas, então eu nem tento. Basicamente, essa é a ideia do Warren Buffett. Por isso que ele investe em valor. E eu, né, tem uma frase que eu falo, é que a principal característica do mercado é que ele vibra. Então, a principal característica do mercado é que ele vibra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo quando não tem nada importante acontecendo, o mercado está fazendo assim, ó. Fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente vê um desenho de uma estrutura do mercado, geralmente vemos algo assim, né? Tendência sobe, desce, né? Esses desenhos que eu, inclusive, costumo fazer. Mas, na realidade, o que acontece com o mercado? É isso aqui, assim, ó. Aí ele vai lá, faz um topo lá. Vai fazendo isso. O que isso quer dizer? Veja bem, como é que você atua em um mercado que ele tem esse comportamento, né, de falso rompimento que acontece o tempo todo, de sombras, e muitas vezes o mercado faz isso, ó. Chegou numa região de resistência, vamos imaginar essa situação. Chegou numa região de resistência, bateu lá, beleza, marcou a primeira. Aí o mercado faz assim, aí ele faz assim, aí ele faz assim, aí ele faz assim. Aí fala assim, agora vai cair. Aí vai dar mais uma última espetada e depois cai. Esse tipo de movimento é muito comum no mercado. É por isso que eu retirei o stop loss da tela, porque eu não tenho a pretensão de querer acertar, né, a língua do mosquito, né, como dizem por aí, nas minhas operações. Eu não tenho essa pretensão, eu não tenho essa ideia. Se eu vendo, eu já estou preparado antecipadamente porque o mercado tem uma chance muito grande de subir mais um pouco antes de cair. E quando eu tiro o stop loss da tela, é claro que eu preciso baixar o tamanho do lote para que uma oscilação não quebre a minha conta e eu possa suportar essas oscilações com tranquilidade. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de um gerenciamento de risco, de uma coisa que eu geralmente faço, tá? Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Imagina que eu tenha pensado em uma venda no GBP/NZD, vou colocar em outra cor aqui, de outro jeito, que eu tenha pensado em uma venda no GBP/NZD nessa região aqui em cima, tá? Nesse ponto. Beleza? Ok. O que eu faço? Imagine que eu coloquei o meu take profit aqui embaixo. O que eu faço nesse caso? Eu faço uma venda aqui, e aí depois? Depois eu vou lá e coloco uma outra ordem de venda um pouco mais para cima. E posso colocar até mais uma ordem de venda um pouco mais para cima. Quando eu entendo esta região de interesse como sendo uma região importante, imagina que eu tenha feito uma venda nesse ponto, tá? Se o mercado for contra, ele faz uma adição, ele for contra, ele faz uma adição, e aí eu espero a retração dele, dentro de um limite de tempo. Não vou colocar ordens pendentes infinitamente, isso é tudo baseado em dados estatísticos do modelo operacional, mas eu não vou colocar ordens, né, infinitamente. São, no máximo, 3. Eu fraciono o meu lote total em 3 partes. No máximo 3, e aí dentro de um limite de tempo. E se o mercado subir, ativar as 3
e deu o limite de tempo, ele está aqui em cima, aí eu perco, né? Eu basicamente vou tomar o stop loss sem problemas, tudo dentro do gerenciamento de risco. Portanto, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é o seguinte: não tenha a expectativa de que quando você vai comprar, o mercado vai subir diretamente, porque senão você vai se frustrar. E pior, tá? Você vai tomar decisões erradas, porque você acredita. Veja bem, acredite, sempre acredite desacreditando um pouco da sua análise. Cara, o mercado batendo no suporte, deu um sinal de entrada aqui, então agora o mercado sobe. Pode ser que suba, esperamos que suba, de acordo com a sua análise. Mas também pode ser que ele não suba aqui, ou pode ser que ele vai cair ainda 10, 20, 30, 40 pips antes de subir. E se você colocar o seu stop loss muito colado, você vai ser estopado. É por isso que eu tirei o stop loss da tela. Então veja bem, quando o preço bater num ponto de suporte, em vez de esperar que ele suba, já tenha claro na sua cabeça que tem chance de que o mercado vai se movimentar contra você. Isso é muito importante e foi uma mudança muito radical na minha forma de ver o mercado. E o que eu estou dizendo para você é para você pegar essa ideia, né, de que você vai comprar e o mercado vai cair, de que você vai vender e o mercado vai subir. Pega essa ideia e incorpora ela dentro do seu plano de trading. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei essa ideia de que o mercado vai se movimentar contra mim e eu coloquei dentro da minha equação. Então, o que acontece? Vamos elaborar isso aqui para já finalizar esse vídeo também. O que acontece? Quando as pessoas vendem, vamos lá. Quando as pessoas vendem, o que elas querem? O trader normal, o que ele deseja? Ó, aqui uma região de venda, beleza. Aí a pessoa foi lá e fez uma venda bem aqui, ó. Quando as pessoas vendem, elas colocam dentro da expectativa delas a ideia de que o mercado vai se movimentar a favor de acordo com a análise que elas fizeram. Ok, ponto final. Tá? E aí o que acontece? Como muitas vezes o mercado apenas vibra, né? Ele faz essa sacanagem, ou manipulação, ou caça stop, chame do que quiser. Como isso acontece com muita frequência, essas pessoas acabam o quê? Se frustrando. Quando você incorpora essa ideia de que o mercado se vai vender e o mercado vai subir contra você, em vez de deixar isso aqui como sendo uma variável externa ao seu plano de trading, você pega essa variável e coloca dentro do seu plano de trading, você já está preparado para isso. E aí o que acontece? Você consegue se adaptar melhor a essa possibilidade. Então, enquanto para o trader normal ou trader de varejo, quando o preço toca numa região de resistência, a expectativa dele é que o mercado se comporte de acordo com a análise dele, o meu sistema é muito mais robusto. Por quê? Porque eu já incorporei dentro do meu sistema a ideia de que o mercado não vai fazer o que eu quero. E aí, para isso, eu me preparo, baixo o lote, né, tiro o stop da tela e etc. Tá bom? Eu vou trazer mais detalhes sobre todos esses assuntos na mentoria nos próximos dias. Então, eu quero que você fique ligado aqui no canal, porque esse processo de mentoria que eu vou trazer nos próximos dias, para você entender, será o processo mais completo, mais claro, com todas as informações que eu utilizo no meu dia a dia e que são relevantes para entender o mercado, tá? Inclusive gerenciamento de risco mais avançado que você vai ter acesso, enfim, né, em qualquer material na internet, ok? Então fica ligado, vou te trazer material sobre isso nos próximos dias. Um forte abraço, nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.